Espírito da verdade ou espírito do erro? Seja bem-vindo ao React Bíblia. Nós estamos lendo a primeira carta de João. Nesse vídeo nós vamos ler o capítulo 4 de 1 a 6. Nós vamos fazer a leitura completa, depois nós vamos reagir a esse texto. Se você gostar desse conteúdo, você pode dar o like, você pode compartilhar, você pode se inscrever no canal e você pode acompanhar a leitura completa de 1 João. Vamos ler, depois reagir? João inicia dizendo assim: Amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Poxa vida, e aí? Vamos reagir a esse texto? Voltando aqui tudo, vamos começar então percebendo João nos orientando a colocar à prova. Olha aqui, colocar à prova os espíritos. E eu quero sugerir a você, eu quero perguntar a você, tá? Você coloca à prova tudo que você ouve? Você coloca à prova tudo que você acessa ou que você consome? Ou você faz isso de forma passiva? Ou você, tudo que vê com a Bíblia aberta, já imagina que é de Deus? Aqui João está dizendo que nós precisamos ter certeza, olha só, de que o Espírito vem de Deus. Por que nós precisamos ter certeza? E essa aqui é uma afirmação digna de nossa atenção. Falsos profetas, muitos falsos profetas no mundo, já na época de João, imagine nos nossos dias. E aí João continua dando para nós, no caso dele, qual é a fórmula em que eles poderiam ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Aqui é a fórmula: todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Nós já conversamos em outros vídeos sobre a existência do gnosticismo, que afirmava exatamente o contrário disso. Eles diziam que Jesus não veio em corpo humano, porque para eles o corpo humano não poderia ser algo bom.
E essa seita, já na época de João, precisava ser combatida. Então, tá aí. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. João já traz o contrário, a oposição. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus. Qual verdade? A verdade que ele veio em corpo humano. Vamos para uma curiosidade. Os primeiros 300 anos da fé cristã, foram de discussão para falar sobre Jesus, se ele era humano ou se ele era divino. Tinha essa grande questão entre eles. Depois de 400 anos, no concílio que aconteceu, se eu não me engano, em Niceia, posso estar errado, chegou-se à conclusão de que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E isso é um mistério. Mas aqui João está dizendo que eles precisavam reconhecer essa verdade acerca de Jesus. Eu quero fazer uma aplicação aqui com você e colocar esse texto na ideia das verdades acerca de Jesus. E quero sugerir a você uma aplicação para você entender todo o espírito que não reconhece, ou seja, toda afirmação, toda pregação que não reconhece as verdades acerca de Jesus. Então, talvez já tenha dito isso em outro vídeo, mas vamos lá. O que nós podemos ver em Jesus? Nós podemos ver humildade, nós podemos ver serviço, nós podemos ver sacrifício, nós podemos ver amor, nós podemos ver tantas coisas. Essas são as verdades sobre Jesus. Se você, por onde você anda, onde você acessa, consegue ver essas características, então esse espírito reconhece. Mas se você vê coisas diferentes, cuidado. Olha o que João vai continuar nos dizendo. Esse é o espírito do anticristo. E essa palavra aqui, ela já nos dá uma dica maravilhosa, né? É aqueles que são contrários às ideias de Cristo. É aqueles que falam disfarçadamente sobre Cristo. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque esse espírito do anticristo, ele não é um espírito de rebeldia. Ele é um espírito religioso, vamos colocar assim. Você não precisa ter medo que o anticristo seja demoníaco. Esse anticristo aqui, ele estava dentro da igreja. Então, é um anticristo, é um espírito anticristo. Voltou? E pensa que faltou energia, tá? É um espírito do anticristo que está dentro da religião. Então vamos continuar reagindo. E João nos diz, olha, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. E aqui João nos dá uma afirmação maravilhosa. Ele diz que existem esses dois espíritos. O espírito que está neles e o espírito que está no mundo. E ele vai trazendo essa ideia do mundo e de Deus, dizendo que esses falsos profetas aqui, olha, esses falsos profetas,
eles pertencem ao mundo. E aí, sem querer dar indireta, mas com muita vontade, nós vamos elencar aqui quais são os princípios do mundo. O princípio do mundo é a riqueza, o princípio do mundo é o sucesso, o princípio do mundo é o poder, o princípio do mundo é o status, o princípio do mundo é o orgulho. E eu preciso lhe dizer que existem pregações que mais se parecem com o mundo do que se parecem com Jesus. João diz que eles falam do ponto de vista do mundo. Olha só, do ponto de vista do mundo. Eles falam trazendo à tona aquilo que o mundo acha importante. E o mundo os ouve. O mundo atende. Aí, João continua dizendo: nós, porém, pertencemos a quem? Nós pertencemos a Deus. Aí João diz: quem conhece a Deus, olha que coisa importante, quem conhece a Deus, esse nos ouve, mas quem não conhece não nos ouve. E para encerrar, ele vai nos dizer: desse modo sabemos. Deixa eu aumentar aqui para ficar assim, um versículo bem grande na sua tela. Desse modo sabemos se alguém tem o Espírito da verdade ou o espírito do erro. Muita coisa para a gente pensar e refletir, né? Vamos juntos, continuando a leitura de 1 João capítulo 4. Hoje nós lemos dos versículos 1 a 6. Espero que tenha sido bom para você. Espero que esse texto agora tenha vida na sua mente, na sua vida também. Até o próximo vídeo.